印慈法师、修少法师、诸位法友，大家阿弥陀佛。No livro prateado, página 13, temos o verso de abertura de sutras. E vou explicar de onde provém esse verso. A origem deste verso, segundo a história, é de Wu Zetian, a primeira e única imperatriz na história da China, ano 690 da Era Comum, que por ser uma devota budista, tinha um grande apreço pelo Sutra Avatamsaka. E a palavra Avatamsaka significa adorno das flores. Sutra Avatamsaka. E naquela época, ela sentiu que a versão traduzida durante a dinastia Jin, Avatamsaka, de 60 fascículos, era incompleta e ficou com pena por isso. Portanto, enviou um emissário especial à Índia para buscar uma cópia completa deste sutra. Naquela época, o venerável mestre Tripitaka de Khotan, um país, o nome dele é Shikshananda, obteve esta cópia e ela convidou o mestre junto com o sutra para a China. Após sua chegada, ele foi encarregado da tradução do Sutra Avatamsaka. O venerável Shikshananda era um mestre de grande prestígio e renome no Ocidente. O Sutra Avatamsaka, que o venerável Shikshananda trouxe, também não estava incompleto. No entanto, tinha 9.000 versos a mais do que a versão traduzida durante a dinastia Jin, totalizando 45.000 versos em 80 fascículos. Naquela época, o local de tradução era muito grande e a imperatriz Wu Zetian frequentemente participava também. Então, como que um Sutra Avatamsaka tem 40 fascículos, 60 fascículos e agora 80 fascículos? Na verdade, este Sutra Avatamsaka é como uma enciclopédia budista. Foi compilado para compilar os termos, conceitos budistas. Então, foi compilado através do tempo e foi incrementando em volume. Então, no ano 699 da Era Comum, a tradução foi feita. E quando a imperatriz Wu Zetian ler pela primeira vez os 80 fascículos do Sutra Avatamsaka, devido a essa leitura, a compreensão da sublime e profunda sabedoria, ela ficou extremamente alegre e comovida. E por isso compôs uma estrofa, o verso de abertura para este grande sutra. E o que recitamos hoje. E vou explicá-lo. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso. Isso é para louvar a doutrina do Buda como suprema e profundamente maravilhosa. O supremo significa que nenhum outro conhecimento no mundo pode superar
os princípios budistas. É difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. É frequentemente dito que é difícil obter um renascimento humano. E é difícil de ouvir o Buda Dharma. Então, já somos humanos e ouvimos o Buda Dharma. Mas uma vez que terminamos esta vida, quem tem certeza de renascer de novo no reino humano? Agora, quais são os pré-requisitos? O Buda falou, manter os 5 preceitos e podem renascer como humano. Então, nós, nascido como humano, e como humano com 6 sentidos saudáveis, olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente saudáveis. Então, significa que já mantivemos os 5 preceitos nas vidas passadas. E tudo depende das ações que praticamos. Se por acaso praticamos más ações, cometemos transgressões, facilmente podemos renascer como animais, fantasmas famintos ou seres do inferno, sem qualquer chance de ouvir ou praticar o Dharma para alcançar a liberação. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo, já que é difícil obter um corpo humano e agora obtivemos. É difícil ouvir o Buda Dharma e agora ouvimos. A partir de agora, devemos perseguir e estudar o Dharma diligentemente, seguindo e praticando de acordo com os ensinamentos do Buda. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. A única intenção de quem mantém o Buda Dharma é esperar entender completamente os verdadeiros ensinamentos do Tathagata, tendo convicção, compreensão, prática, realização e avançando no sendeiro à Buddhidade. Então, este verso, o estrofe, pode ser dito como expressando plenamente a alegria dos seres perdidos no ciclo de samsara, quando têm a sorte de encontrar e ouvir o Dharma. Embora ao longo de centenas de anos, muitas pessoas tenham tentado modificar este texto, este verso, nenhuma versão superou o original, demonstrando assim a excelência desse verso. O verso tendo sido transmitido até agora e se tornou uma prece essencial para muitos praticantes antes da recitação de sutras. Até hoje, na maioria dos templos budistas em Taiwan e em China continental, antes de recitar qualquer texto budista, todos recitam esses 4 versos de abertura dos sutras. Então, hoje e agora entramos oficialmente no texto, no corpo principal do sutra. Introdução à confirmação da convicção. Okay. Então, somente para ler uma vez para vocês, em sânscrito original. Evam me maya srutam akasmin samaye Bhagavan sravastyam viharati sma jettavane nattapindadasya aramme mahatta bhikshu sanghena sardam artha trayotta shabir
Bhikshu Sattai. Entenderam? Entenderam? Isso foi sânscrito. Não. Vamos português. Tal como eu ouvi. Nossa, eu entendo isso. Uma vez o Buda estava no bosque de Jeta do parque de Anathapindada, no reino de Sravasti, reunido com 1.250 grandes bichos. Este sutra é brevemente dividido em 3 partes: introdução, corpo principal e propagação. A introdução explica as causas e circunstâncias de uma assembleia de Dharma, chamada de parte introdutória. É como fazer uma reunião e Buda fala quem estava, por que eu falei, quem estavam, por que motivo eu falei. A parte introdutória. Depois, o corpo principal revela explicitamente os princípios essenciais do sutra, chamado de parte principal, o conteúdo. E o elogio ou encorajamento para propagar até o futuro, a posteridade, então chamado de parte da propagação. É como depois de falar de algo, falar, tem que difundir, tem que propagar. São 3 partes: introdutória, principal e propagação. E a parte introdutória é dividida novamente em 2 partes: confirmação da convicção e da iniciação, ou gerar a mente. Primeiro, discutiremos ou falaremos sobre a parte de confirmação da convicção. Tal como, ou às vezes traduzido como assim, refere-se a este sutra. Eu é o compilador se referindo a si mesmo. Eu ouvi, e ouvir diretamente do Buda, ou transmitido entre os discípulos do Buda. O compilador diz, o Buda falou tal como eu ouvi assim, tal qual. Agora, como eu ouvi, recito novamente de memória, ou recitando verdadeiro e não é falso, correspondendo exatamente ao que o Buda disse, o que o Buda falou. Segundo o Mahaprajnaparamita Shastra, tal como indica confiança, indica convicção. O que é confiável é dito como tal como. O que não é confiável é dito como não é tal. Então aqui é tal como. O Buda Dharma é profundamente sutil. A confiança permite a entrada. E aqui eu quero esclarecer algo. No budismo, na prática budista e o estudo budista, não concordamos com a fé cega. Não. Por isso, nas minhas traduções, eu não utilizo a palavra fé. Porque fé não corresponde na verdade universal. Confiança é outra coisa. Eu confio no Buda. Vou escutar o que ele fala sobre. Vou confiar. Vou dar uma chance a o que ele ensina. Mas eu não vou acreditar cegamente, com fé cega. Isso está totalmente contrário ao ensinamento budista. Então, aqui é a confiança. E então tem um dito no sutra: a confiança permite a entrada. Porque se você não quer nem confiar, nem tentar, você não vai ouvir.
A confiança permite a entrada. Sem uma confiança genuína e benevolente, não é possível compreender sinceramente. Tal como também indica sabedoria. Aqueles que têm sabedoria podem falar conforme o Buda disse, sem desviar da verdade, cessando debates frívolos, conceitualizações, elaborando coisas, disputas, essas coisas. Somente discutir por discutir. Pessoas filosofiam, entram nas coisas filosóficas somente para ganhar um debate. Isso não é o nosso objetivo de ouvir o Dharma. Ouvimos o Dharma para quê? Para poder experimentar o que ele ensina e para poder vivenciar e que os ensinamentos sejam próprios. Na prática do Buda Dharma, a convicção e a sabedoria são fundamentais. Sem convicção, sem confiança, é como não ter mãos. Incapaz de alcançar os tesouros do Dharma. E sem sabedoria, é como não ter olhos, incapaz de compreender profundamente o significado do Dharma. O texto começa com tal como, indicando que apenas com a convicção e a sabedoria completa pode-se entrar profundamente no Dharma e obter grande benefício. Uma vez. Quando? Uma vez. Refere-se genericamente a um certo tempo, isto é, aquele momento particular de pregação do Dharma. Como os horários variam em diferentes locais e os calendários são diferentes, não pode ser especificado, então é genericamente denominado uma vez. Agora, eu quero esclarecer uma coisa. A costume dos indianos, eles não gostam de tempo certo. Então, o que acontece com os acadêmicos indianos hoje? Para poder saber sobre a história deles, na antiguidade, eles têm que ir aos textos dos antigos chineses, que tomam tantos cuidado de ver constelação deste dia, que planeta alinhou com que planeta, que estrela alinha com que estrela. Então, pode, de acordo com o calendário milenar, voltar a esse tempo. Esse tempo aconteceu tal coisa. E uma vez é a forma dos indianos de expressar. E tem outra coisa cultural também, que eles acham que o Dharma transcende o tempo. Não pode falar de que tempo certo. Não, é uma vez, genericamente. Buda. Que é Buda? Traduzido como o iluminado ou desperto. É aquele que alcançou a iluminação suprema e completa. O Buda despertou para a verdadeira realidade de todos os fenômenos. Entendeu a ausência da natureza própria dos fenômenos. E entendeu, realizou o sendeiro meio de surgimento condicionado, e sunyata. E a partir de sua própria iluminação, com grande compaixão e assim por diante, ele revelou e ensinou aos seres sencientes que estão confusos no ciclo de nascimento e morte. Portanto, o Buda é aquele que alcançou a perfeita iluminação. E a perfeição de quê? Da grande sabedoria
e da grande compaixão. Reino de Sravasti. Originalmente, o nome de uma cidade deveria ser chamada da cidade de Sravasti, no país de Kosala. O país é chamado Kosala. Mas, devido à tradição dos antigos estados-cidade da antiga Índia, cada cidade era usada como o nome do país, especialmente a cidade maior. É como nós falamos, o país São Paulo, porque São Paulo é tão grande, a maior cidade do São Paulo, então é São Paulo, país, mas não é, é do Brasil. Então, o reino de Sravasti, na verdade, é cidade de Sravasti no país de Kosala. E Sravasti significa que famosa por ouvir. E famosa por ouvir de quê? Dos recursos. Famosa dos recursos que a política, cultura e produto da cidade, recursos da cidade, eram tudo muito desenvolvidos e famosos em toda a Índia. Portanto, foi nomeada Sravasti. Bosque de Jeta do Parque de Anathapindada. É o local fora da cidade de Sravasti, onde o Buda residia e pregava. O Buda residia e pregava regularmente. Também em Bosque de Bambus, fora da cidade de Rajagraha. E ele passou a maior parte do tempo no Bosque de Jeta do Parque de Anathapindada. Este parque foi um oferecimento, uma ofrenda do chefe de família, o rico Anathapindada. Anathapindada, naquela época, era como Warren Buffett de hoje. Era como Bill Gates, como Jensen Huang hoje. Era o mais rico. Bosque foi um presente do príncipe Jeta do rei Pasenadi de Kosala. O Bosque de Jeta e o Parque de Anathapindada, portanto, são coletivamente chamados Bosque de Jeta do Parque de Anathapindada. A residência da comunidade monástica é chamada Sangarama. Então, esse lugar é considerado um Sangarama. Então, como chamamos esse guardião? Sangarama, porque é guardião do Oriente. E esse é do Ocidente. Parque não é apenas um bosque, mas a comunidade monástica, com sua sabedoria e virtude, florescendo, como as flores e árvores de um jardim exalando fragrância. Portanto, a residência do Sangha é chamada de monastério, Sangarama. A grande assembleia de monges de 1.250 pessoas são os seguidores habituais ouvindo o Dharma. Quando o Buda estava no Parque dos Servos, ele inicialmente converteu Kaundinya e outros 4 monges, os primeiros 5 bhikshus. Depois disso, mais de 50
50 pessoas, incluindo yakshas, se juntaram ao Buda como monges, se converteram monges com o Buda e praticaram com ele. E depois, os 3 irmãos Kashyapa e seus seguidores se juntaram ao Buda, totalizando mais de 1000. Shariputra e Moggallanda de Rajagraha trouxeram outros 250 discípulos para se juntarem. E assim, os primeiros discípulos monásticos do Buda totalizavam cerca de 1.250 pessoas. Esses 1.250 monges não estavam necessariamente sempre presentes com o Buda. Como seus grandes discípulos Shariputra e outros, eles frequentemente viajavam para pregar o Dharma em outros lugares. Embora muitas vezes se mencione 1.250 monges no Sutra, é uma referência aos primeiros discípulos monásticos do Buda. E na realidade, de fato, nem todos podem ser comparecidos. E havia muitos novos monges, então havia mais de 1.250. Os discípulos monásticos do Buda incluíam monges, noviços, noviças e leigos. Mas com o Buda aparecendo, mostrando, manifestando a forma do monge, então, para sustentar e manter o Buda Dharma, então, os monges são considerados como a figura principal de representante. Além dos monges, os bhikshus, a audiência do Sutra também deveria incluir monges, bhikshunis, leigos, upasikas, upasakas, leigos, leigas, e assim como os devas protetores e dragões, como mencionado na parte da propagação. No entanto, na parte introdutória de confirmação da convicção, eles não foram listados individualmente. Bhikshus, essa palavra, traduzido como mendicante, é alguém que mendiga externamente por comida, recursos para sustentar o corpo físico, que recebe doação, ofrenda. Okay? E internamente mendiga por Dharma, para sustentar a vida da sabedoria e crescer e para liberar. Estes 1.250 monges, bhikshus, eram todos os grandes arahats. Portanto, são chamados de a Grande Assembleia de Monges. Assembleia é a tradução da palavra sangha. Uma comunidade de 1.250 pessoas, morando juntas no monastério, e assim é chamado de conjunto. Estritamente falado, a formação de uma comunidade harmoniosa tem que ter 6 aspectos harmoniosos. Então, podem ser considerados uma assembleia de 6 harmonias. No aspecto prático e também no aspecto na teoria, estão todos sincronizados, alinhados com o propósito de chegar à liberação. E então é chamada de conjunto.
Então, para resumir, o Buda é o pregador dos ensinamentos. E o bosque de Jeta do parque de Anathapindada é o local de pregação. E a grande assembleia de bhikshus são o público sendo pregado. Com todas estas várias condições reunidas, este sutra foi falado pelo Buda. Pode ser confiado sem dúvida. Por isso é chamado de introdução à confirmação da convicção ou confiança. E assim termina a explicação da primeira frase. Amém.